da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 30. Uma simples inadvertência por parte de Luke quase acabou com o casamento. Ele não era católico. Quando o padre Watt o descobriu, ergueu as mãos horrorizado. Misericórdia, Luke! Por que não me disse isso antes? Agora serão necessárias todas as nossas energias para convertê-lo e batizá-lo antes do casamento. Luke olhou espantado para o padre Watt. Quem foi que falou em conversão, padre? Sinto-me muito feliz sendo nada que sou, mas se isso o aborrece, pode me registrar como crente ou testemunha de Jeová, ou o que quiser, mas como católico não. Em vão lhe suplicaram. Luke recusou-se terminantemente a pensar em conversão. Não tenho nada contra o catolicismo nem contra a Irlanda, e reconheço que os católicos do Ulster são muito maltratados. Mas acontece que sou orangista e não costumo virar a casaca. Se fosse católico e vocês quisessem me converter para o metodismo, eu reagiria do mesmo jeito. Não é ao fato de ser católico que faço objeção, mas ao fato de servir a casaca. Desista de contar comigo no seu rebanho, padre, e pronto. Então você não pode casar. E por que não, ora essa? Se o senhor não quiser nos casar, não vejo por que o reverendo lá da igreja anglicana se recusaria a fazê-lo, ou mesmo Harry Gow, o juiz de paz. Fi sorriu com acrimônia, lembrando-se do seu contratempo com Paddy e o padre, mas ela vencera aquele encontro. Eu preciso casar na igreja, Luke, protestou Madge medrosa. Se não casar na igreja, estarei vivendo em pecado. Pelo que me diz respeito, viver em pecado é muito melhor do que virar a casaca, rebateu Luke, que era, às vezes, curiosamente contraditório. Por mais que quisesse o dinheiro de Madge, a sua teimosia cega não o deixava voltar atrás. Ora, parem com essa bobagem, interveio Fi, dirigindo-se não a Luke, mas ao padre. Façam o que padre e eu fizemos e acabem com a discussão. Se não quiser sujar a sua igreja, o padre Thomas poderá casá-los na casa paroquial. Todos arregalaram os olhos para ela, assombrados, mas a ideia deu certo. O padre Watkins cedeu e concordou em casá-los na casa paroquial, embora se recusasse a abençoar o anel de noivado. A sanção parcial da igreja deixou Madge com a impressão de estar pecando, mas não o bastante para merecer o inferno. E a velha Anne, a governanta da casa paroquial, fez o possível para dar ao escritório do padre Watt o aspecto mais eclesiástico possível, enchendo-o de grandes vasos de flores e muitos castiçais de latão. Mas foi uma cerimônia desagradável, em que o sacerdote contrariado fazia todo mundo sentir que ele só realizava a cerimônia para evitar o constrangimento maior de um casamento secular realizado segundo os cânones de outra religião. Não houve missa nupcial, não houve bênçãos. Entretanto, realizou-se. Madge era a senhora Luke O'Neill a caminho de North Queensland e de uma lua de mel um tanto retardada pelo tempo que levariam para chegar lá. Luke recusou-se a passar a noite de sábado no Imperial, pois o trem que servia o ramal de Goondiwindi só partia uma vez por semana, sábado à noite, a fim de estabelecer conexão com o trem postal de Goondiwindi a Brisbane no domingo. Estariam em Bris na segunda-feira, a tempo de pegar o expresso de Cairns. O trem de Goondiwindi ia apinhado. Não puderam isolar-se dos outros e passaram a noite sentados, porque o trem não tinha carro-dormitório. Hora após hora, rodou ele, errático, aos saculejos, pelo caminho que levava ao nordeste, parando todas as vezes que o maquinista sentia vontade de preparar um bule de chá, ou para deixar um rebanho de carneiros atravessar a estrada, ou para conversar com um tropeiro.
Por que será que pronunciam Goondiwindi como se fosse Condiwindi, se não querem escrever a palavra desse jeito? Perguntou Madge por perguntar, enquanto esperavam no único lugar que se abria aos domingos em Goondiwindi, a horrível sala de espera, com o seu verde institucional e seus bancos duros e pretos de madeira. A pobre Madge estava nervosa e pouco à vontade. Como posso saber? Suspirou Luke, que não se sentia inclinado a falar e estava morrendo de fome ainda por cima. Por ser domingo, não lhes foi possível arranjar nem mesmo uma xícara de chá. Só na segunda-feira de manhã, na parada para o café do trem postal de Brisbane, quando então teriam a oportunidade de encher os estômagos vazios e matar a sede. Depois veio Brisbane, a estação de Saltbridge, a travessia da cidade até a estação do expresso de Cairns em Roma Street, onde Madge descobriu que Luke comprara para eles 2 lugares de segunda classe, em que teriam de viajar sentados. Luke, nós não estamos sem dinheiro, disse ela cansada e exasperada. Se você se esqueceu de ir ao banco, eu tenho 100 libras que Bob me deu aqui na minha bolsa. Por que não comprou para nós uma cabina de primeira classe com 2 leitos? Ele a encarou assombrado. Mas são apenas 3 noites e 3 dias até Dunglow. Por que gastar dinheiro em leitos se somos ambos jovens, sadios e fortes? Viajar sentada num trem por algum tempo não a matará, Megan. Já está na hora de você se compenetrar de que casou com um simples operário e não com um maldito poceiro. Madge deixou-se cair no banco ao lado da janela que Luke lhe arranjara e descansou o queixo trêmulo na mão a fim de olhar para fora, sem que Luke lhe notasse as lágrimas. Ele lhe falara como se fala com uma criança irresponsável, e ela ficou a imaginar se ele de fato não havia assim. A rebelião começou a agitar-se dentro dela, mas era ainda incipiente e o forte orgulho vedava-lhe a indignidade de brigar. Em lugar disso, disse a si mesma que estava casada com aquele homem, mas a coisa era tão nova que ele ainda não se habituara a ela. Dessem-lhe um pouco de tempo. Viveriam juntos, ela cozinharia a comida dele, consertaria suas roupas, cuidaria dele, teria seus filhos, seria uma boa esposa. Era só ver o quanto seu pai gostara de sua mãe, o quanto a adorara. Luke precisava de tempo. Destinavam-se a uma cidade chamada Dunglow, que distava apenas 80 quilômetros de Cairns, ponto final da linha que corria ao longo de toda a costa de Queensland, na direção do norte. Mais de 1.600 quilômetros de trilhos de bitola estreita, sacolejando para frente e para trás, com todos os bancos do carro ocupados, sem possibilidade de deitar-se ou esticar as pernas. Embora a região fosse muito mais densamente povoada do que Dili e muito mais colorida, Madge não conseguia interessar-se por ela. Doía-lhe a cabeça, nenhum alimento lhe parava no estômago, e o calor era muito, mas muito pior do que qualquer coisa que já tivesse experimentado em Dili. O lindo vestido de casamento de seda cor-de-rosa sujara-se com a fuligem que entrava pelas janelas, sentia a pele pegajosa com um suor que não se evaporava, e o que era pior do que qualquer desconforto físico estava na iminência de odiar Luke. Aparentemente sem o menor cansaço ou a menor indisposição, sentado à vontade, ele batia papo com 2 homens que iam para Cardwell. Nas únicas vezes em que olhava na sua direção, levantava-se, curvava-se sobre ela com tanta desatenção que ela se encolhia e atirava um jornal enrolado pela janela a uma turma de homens maltrapilhos famintos de notícias, ao lado da linha, com malhos de aço nas mãos, que gritavam: "Jornal, jornal!" "São os homens que examinam os trilhos", explicou ao sentar-se de novo, quando isso aconteceu pela primeira vez. E ele parecia acreditá-la tão feliz e confortável quanto ele, fascinada pela planície litorânea que voava ao seu lado. Ao passo que ela a contemplava sem vê-la, detestando-a antes mesmo de pôr o pé naquele chão. Em Cardwell, os 2 homens apearam e Luke dirigiu-se à venda de peixes e petisqueiras,
defronte da estação, do outro lado da estrada, e de lá voltou com qualquer coisa embrulhada em jornal. Dizem que o peixe de Cardwell tem de ser provado para ser acreditado, Megan querida. O melhor peixe do mundo. Experimente um pouco e o seu primeiro bocado de comida autêntica de Bananalândia. É o que lhe digo, não há lugar como Queensland. Maddie olhou para os pedaços gordurosos de peixe mergulhados em molho, levou o lenço à boca e saiu ventando para o toalete. Ele estava esperando no corredor quando ela voltou algum tempo depois, branca e trêmula. O que aconteceu? Está se sentindo mal? Estou me sentindo mal desde que saímos de Goondiwindi. Misericórdia! E por que não me disse? Por que você não notou? Você me parecia muito bem. Quanto falta agora? Perguntou ela, desistindo. De 3 a 6 horas, um pouco mais ou um pouco menos. Aqui não se obedece muito aos horários. Há bastante espaço agora que aqueles sujeitos desceram. Deite-se e põe os pezinhos no meu colo. Pare de falar comigo como se eu fosse uma criancinha, atalhou ela ácida. Teria sido muito melhor se eles tivessem descido há 2 dias em Bundaberg. Ora, Megan, seja boazinha. Estamos quase chegando. Só faltam Tully e Innisfail. Depois vem Dunglow. Entardecia quando desceram do trem. Maddie agarrava-se, desesperada, ao braço de Luke, orgulhosa demais para admitir que não podia caminhar direito. Ele pediu ao chefe da estação que lhe indicasse um hotel de trabalhadores. Apanhou as malas e saiu para a rua, seguido de Maddie, que cambaleava como se estivesse bêbada. É só até o fim do quarteirão do outro lado da rua, disse ele confortante, aquela espelunca de 2 andares. Embora o quarto deles fosse pequeno e atulhado de grandes peças de mobília vitoriana, pareceu o céu para Maddie, que desabou sobre a beira da cama de casal. Descanse um pouco até a hora do jantar, amor. Vou sair para procurar meus pontos de referência, anunciou Luke, saindo calmamente do quarto, com aspecto viçoso e descansado que ostentara na manhã do dia do seu casamento. Ora, isso fora no sábado e já estavam na quinta-feira seguinte, à noitinha, depois de 5 dias sentados em trens abarrotados, sufocados pela fumaça de cigarros e pela fuligem. A cama rodava monotonamente ao ritmo das rodas de aço que passavam estalejando sobre junções de trilhos, mas Maddie virou a cabeça no travesseiro com um sentimento de gratidão e dormiu. Alguém lhe tirara os sapatos e as meias e cobrira-a com um lençol. Maddie estremeceu, abriu os olhos e correu à sua volta. Luke estava sentado no peitoril da janela com um joelho erguido, fumando. Um movimento dela fê-lo voltar-se, olhar para ela e sorrir. Que bela noiva você me saiu! Eu aqui, ansioso, esperando pela minha lua de mel e minha esposa apaga durante quase 2 dias. Fiquei um pouco preocupado quando não consegui despertá-la, mas diz o hoteleiro que isso acontece mesmo às mulheres depois de uma viagem assim e por causa da umidade. Ele me aconselhou a deixá-la dormir. Como se sente agora? Ela sentou-se na cama, cerimoniosa, e bocejou. Muito melhor, obrigada. Ai, Luke, sei que sou moça e forte, mas também sou mulher. Não aguento esse castigo físico que você aguenta. Ele foi sentar-se à beira da cama e começou a esfregar o braço dela, num gesto encantador de arrependimento. Sinto muito, Megan, é verdade. Não pensei no fato de você ser mulher. Não estou acostumado a andar com uma esposa tiracolo, é isso. Está com fome, querida? Estou morta de fome. Sabe que faz quase uma semana que não como? Então por que não toma um banho, não põe um vestido limpo e não sai comigo para conhecer a cidade? Havia um café chinês do lado do hotel, onde Luke levou Maggie para que ela provasse, pela primeira vez na vida, a comida oriental. Sua fome era tanta que qualquer coisa lhe teria caído bem, mas aquilo estava soberbo. Nem se preocupou em verificar se fora feito de fato com caudas de ratos, nadadeiras de tubarões e tripas de aves, como se dizia em Dilambone, que só possuía um café dirigido por gregos, onde se serviam bifes, batatas fritas e nada mais. Luke tirara 2 garrafas de cerveja do hotel
e insistiu com ela para que tomasse um copo, apesar da sua aversão pela cerveja. Vá devagar com a água, recomendou ele. A cerveja não lhe dará piriri. Depois tomou-lhe o braço e passeou com ela por Dungle orgulhosamente, como se fosse o dono da cidade. Acontece que Luke nascera em Queensland. Que lugar! Muito diferente das cidades ocidentais. Em tamanho, talvez fosse igual a Dili, mas em vez de prolongar-se indefinidamente por uma única rua principal, Dungle fora construída em quarteirões quadrados e ordenados, com todas as lojas e casas pintadas de branco e não de marrom. As janelas eram basculantes verticais de madeira, provavelmente para melhor captar a brisa, e sempre que possível não havia tetos, como acontecia no cinema, que possuía uma tela, paredes cheias de bandeiras e filas de cadeiras de lona, das que se usam nas cobertas dos navios, mas sem teto. Uma verdadeira selva cercava a cidade. Plantas rastejantes e trepadeiras espalhavam-se por toda parte. Trepavam nos postes, subiam pelos telhados e estendiam-se ao longo dos muros. Árvores surgiam casualmente no meio da rua, ou tinham casas construídas à sua volta, ou talvez tivessem crescido por dentro das casas. Era impossível dizer quem chegara primeiro, se as árvores ou as habitações humanas, pois a impressão predominante era de um crescimento descontrolado, febril da vegetação. Coqueiros mais altos e mais retos do que os eucaliptos de Drógueda agitavam as frondes, que se destacavam no céu azul escuro, para onde quer que se dirigisse o olhar. Mad sempre topava com um esplendor de cores, não importa para onde olhasse. Aquela não era uma terra marrom e cinzenta. Todas as espécies de árvores pareciam florir, rubras, alaranjadas, escarlates, cor-de-rosa, azuis, brancas. Havia muitos chineses que vestiam calças pretas de seda, minúsculos sapatos pretos e brancos com meias brancas, camisas com colarinhos de mandarim, rabichos na cabeça. Homens e mulheres tão parecidos uns com os outros que Mad encontrou dificuldade para diferenciá-los. Quase todo o comércio parecia estar nas mãos de chineses. Um grande magazine, muito mais opulento do que tudo que havia em Dili, tinha um nome em chinês. A Wongs, dizia a tabuleta. Todas as casas eram construídas sobre estacas muito altas, como a velha residência do chefe dos pastores em Drógueda. Esse tipo de construção tinha por finalidade obter a máxima circulação do ar, explicou Luke, e impedir que os cupins lhe provocassem a queda um ano depois da sua construção. No topo de cada estaca havia uma chapa fina com as pontas viradas para baixo. Não podendo dobrar o corpo ao meio, os cupins não conseguiam chegar, rastejando pelo parapeito de lata a madeira da própria casa. Era evidente que se regalavam com as estacas, mas quando uma estaca apodrecia, substituíam-na por outra nova. Muito mais fácil e barato do que construir uma nova casa. A maioria dos jardins parecia um prolongamento da selva, em que sobressaíam bambuais e coqueirais, como se os seus habitantes houvessem desistido de impor ordem ao mundo vegetal. Os homens e as mulheres impressionaram-na. Para ir jantar e sair a passeio com Luke, ela se vestira como exigia o costume, com sapatos de salto alto, meias de seda, combinação de cetim, vestido leve de seda com cinto e mangas até os cotovelos. Na cabeça trazia um grande chapéu de palha. As mãos calçavam luvas. E o que mais a irritava era a sensação desagradável provocada pelo jeito com que todos a miravam, de ser ela a mal vestida. Os homens andavam de pé no chão, pernas de fora, e a maioria com o peito nu, vestindo apenas shorts caqui de tecido grosso. Os poucos que cobriam o peito faziam-no com camisetas de malha e não com camisas. As mulheres eram piores.
Umas poucas exibiam parcos vestidos de algodão, manifestamente sem nada por baixo, sem meias e calçavam sandálias sujas. A maioria, porém, usava shorts curtos, andava descalça e escondia os seios debaixo de indecentes camisetas sem mangas. Dungloy era uma cidade civilizada, não uma praia, mas aqui estavam seus habitantes brancos nativos passeando pelas ruas em trajes sumários e desavergonhados. Os chineses vestiam-se melhor. Havia bicicletas em toda parte, às centenas. Alguns carros, nenhum cavalo. Sim, muito diferente de Dili. E era quente, quente, quente. Passaram por um termômetro que marcava incrivelmente apenas 32 graus. Em Dili, quando fazia 46, o ar se diria mais frio. Maddie tinha a impressão de mover-se através do ar sólido, que seu corpo cortava como se fosse manteiga, como se os seus pulmões estivessem cheios d'água. Luke, não aguento mais. Por favor, podemos voltar? Se quiser, voltamos. O que você está sentindo é a umidade. Ela raramente desce a menos de 90%, no inverno ou no verão, e a temperatura raramente desce a menos de 29,5 ou sobe a mais de 35 graus. Não há muita variação sazonal, mas no verão, com as monções, a umidade chega a 100%. Chove no verão e não chove no inverno? Chove o ano todo. As monções não falham, e quando não estão soprando, sopram os alísios vindos de sudeste e trazem muita chuva também. A média anual de precipitação atmosférica em Dungloy vai de 2,5 metros a 7,5 metros. 7,5 metros de chuva por ano? A pobre Dili ficava estática quando se conseguia 380 milímetros, ao passo que aqui, a pouco menos de 4.000 quilômetros de Dili, caíam mais de 7 metros. E não esfria à noite? Perguntou Maddie quando chegaram ao hotel. As noites quentes em Dili eram suportáveis comparadas àquela sauna. Não muito, você se acostumará. Ele abriu a porta do quarto e afastou-se para ela passar. Irei até o bar tomar uma cerveja, mas estarei de volta daqui a meia hora. Isso lhe dará tempo suficiente. Os olhos dela voaram para o rosto dele sobressaltados. Sim, Luke. Dungloy ficava a 17 graus do sul do Equador, de modo que a noite caía como um raio. Num minuto se diria que o sol começara a se pôr, e no minuto seguinte caía sobre as pessoas e as coisas uma escuridão de breu, grossa e quente como melaço. Quando Luke voltou, Maddie apagara a luz e estava deitada na cama com o lençol puxado até o queixo. Rindo, ele estendeu a mão, arrancou-o dela e tirou-o ao chão. Já está muito quente, amor. Não precisamos de lençol nenhum. Ela o ouviu andando de um lado para o outro. Viu-lhe a sombra vaga deixando cair as roupas. Coloquei seus pijamas no toucador, murmurou ela. Pijamas? Com este calor? Sei que em Dili teria um ataque à simples ideia de um homem que não usasse pijamas. Mas aqui é Dungloy. Você está de camisola? Estou. Então tire-a. Esse troço, de qualquer maneira, só poderá nos atrapalhar. Muito desajeitada, Maddie conseguiu libertar-se da camisola de cambraia que a senhora Smith bordara com tanto carinho para sua noite de núpcias, agradecendo o fato de estar tão escuro que ele não podia vê-la. Mas Luke tinha razão. Era muito mais fresco deitar-se inteiramente nua e deixar que a brisa que entrava pelos basculantes escancarados a acariciasse debilmente. Mas a ideia de outro corpo quente na cama ao seu lado deprimia. As molas rangeram. Maddie sentiu uma pele úmida tocar-lhe o braço e deu um pulo. Ele virou-se de lado, aninhou-a entre os braços e beijou-a. A princípio, ela permaneceu passiva, tentando não pensar na boca escancarada e na língua exploradora e indecente. Mas depois começou a lutar para libertar-se, não desejando ficar perto dele no calor,
não desejando ser beijada, não desejando Luke. Não era nada parecido com a noite no Ross, quando voltavam de Runish. Mad tinha a impressão de que ele nem estava pensando nela, enquanto uma parte qualquer dele lhe empurrava com insistência as coxas, e uma de suas mãos, de unhas afiadas, se metia entre suas nádegas. O medo dela transmudou-se em terror. Ela sentiu-se esmagada em mais de um sentido físico pela força e determinação dele, pela ausência que ele revelava de percepção dela. De repente, ele a largou, sentou-se e pareceu, com as mãos, estalar e esticar qualquer coisa. É melhor ir pelo seguro, ofegou ele. Deite-se de costas, está na hora. Não, não assim. Abra as pernas, pelo amor de Deus. Você não sabe nada? Não, Luke, eu não sei. Ela teve vontade de gritar. Isto é horrível, obsceno. Seja o que for que você está fazendo comigo, não é possível que seja permitido pelas leis da igreja ou dos homens. Ele, na verdade, se deitara em cima dela, erguera os quadris e tateava-a com uma das mãos, enquanto a outra lhe segurava com tanta firmeza o cabelo que ela não se atrevia a mexer-se. Contorcendo-se e pulando-se ao sentir a coisa estranha entre as pernas, ela tentou fazer como ele queria, abrindo-as ainda mais. Mas ele era muito mais largo do que ela, e os músculos de sua virilha se contraíram, com cãibra, em razão do peso dele e da postura inusitada. Mesmo através das névoas do medo e do cansaço que se adensavam, ela sentiu a concentração de uma força poderosa, e quando ele a penetrou, seus lábios se abriram num grito alto e longo. Cale a boca, gemeu Luke, tirando a mão do cabelo dela e tapando-a defensivamente a boca. O que você está querendo? Fazer todo mundo nessa maldita espelunca pensar que a estou assassinando? Fique quieta, que isso não doerá mais do que o necessário. Fique quieta, fique quieta. Ela lutou como possessa para livrar-se da coisa medonha e dolorosa, mas o peso dele não a deixava mexer-se, e a mão dele lhe abafava os gritos, e a agonia continuou. Inteiramente seca, porque ele não a excitara, a camisinha ainda mais seca lhe arrancava e feria os tecidos, enquanto ele entrava e saía cada vez mais depressa, e a respiração começava a silvar-lhe entre os dentes. Depois, uma mudança qualquer o aquietou, fê-lo estremecer, engolir com força. A dor entorpeceu-se, transformou-se em irritação da carne viva, e ele, misericordiosamente, saiu de cima dela, e, rolando, foi ficar de costas ao seu lado, arquejante. Será melhor para você da próxima vez, ele conseguiu dizer. A primeira sempre machuca a mulher. Então por que você não teve a decência de prevenir-me antes? Ela quis rosnar. Faltou-lhe energia para pronunciar as palavras, ocupada como estava em querer morrer. Não só por causa da dor, mas também pela descoberta de que não possuíra identidade para ele, fora-lhe mero instrumento. A segunda vez doeu do mesmo jeito, e a terceira também. Exasperado, esperando que o desconforto dela, pois era assim que definia as coisas, desaparecesse magicamente depois da primeira vez, e, portanto, não compreendendo a razão por que ela continuava a lutar e a gritar, Luke enfesou-se, virou-lhe as costas e ferrou no sono. As lágrimas que caíam dos olhos de Mad escorriam-lhe até o cabelo. Ela estava deitada de costas, desejando a morte, ou então desejando voltar à antiga existência em Drogheda. Com que então fora a isso que se referira o padre Ralph anos atrás, quando lhe falara numa passagem oculta relacionada com o parto? Bonito modo de descobrir o que ele queria dizer. Não admira que tivesse preferido não explicar pessoalmente. Apesar de tudo, Luke apreciara tanto a atividade que a repetira 2 vezes em rápida sucessão. Era evidente que isso não o machucava. E ela se surpreendeu a odiá-lo. Exausta, tão machucada que qualquer movimento a fazia sofrer, Mad pouco a pouco conseguiu virar-se de lado com as costas voltadas para Luke e chorou no travesseiro. O sono fugiu-lhe, embora Luke dormisse tão profundamente que os seus pequenos e tímidos movimentos não chegaram sequer a modificar-lhe o padrão da respiração. Ele dormia econômica e tranquilamente.
Não roncava nem se debatia, e enquanto esperava a madrugada, ela pensou que se os dois ficassem apenas deitados lado a lado, talvez ela até gostasse de dormir com ele. E a aurora despontou tão rápida e melancólica quanto descer a escuridão. Parecia-lhe estranho não ouvir os galos cantando e os outros sons de Dróguida ao despertar, com seus carneiros, cavalos, porcos e cães. Luke acordou e rolou sobre si mesmo. Ela sentiu-lhe o beijo no ombro, mas estava tão cansada e tão saudosa de sua casa que se esqueceu do recato e não se preocupou sequer em cobrir a própria nudez. Vamos, Meg, vamos dar uma olhada em você, ordenou ele com a mão no quadril dela. Vire-se, vamos, como uma boa menina. Nada importava naquela manhã. Meg virou-se estremecendo e ficou olhando obtusamente para ele. Não gosto de Megan, disse ela, utilizando a única forma de protesto que conseguiu encontrar. Eu gostaria que você me chamasse de Mad. Pois eu não gosto de Mad, mas se você tem realmente tanta aversão a Megan, posso chamá-la de Meg. O olhar dele passou pelo corpo dela com expressão sonhadora. Que belo corpo você tem! Tocou num seio de bico murcho e desexcitado, especialmente estes. Fazendo uma pilha dos travesseiros, recostou-se neles e sorriu. Vamos, Meg, beije-me. Agora é sua vez de me namorar. E isto talvez lhe agrade mais, hein? Nunca mais desejarei beijá-lo enquanto viver, pensou ela, olhando para o corpo longo e musculoso, a esteira de pelos pretos do peito que descia para o ventre numa linha fina e depois se alargava numa pequena mata, da qual saía o rebento enganosamente pequeno e inocente, mas capaz de causar tanta dor. Como eram peludas as pernas dele! Mad crescera com homens que nunca tiravam uma peça de roupa em presença de mulheres, mas as camisas abertas ao nível do pescoço mostravam peitos peludos no tempo do calor. Todos homens claros que não lhe causavam repugnância. Aquele homem moreno era estranho, repulsivo. A cabeça de Ralph tinha cabelos igualmente pretos, mas ela se lembrava muito bem do seu peito macio, liso e moreno. Informações adicionais das partes 30 a 34. Informações da parte 30. Colarinho de mandarim. Também conhecido como gola chinesa, é um tipo de gola curta e reta, sem pontas dobradas para baixo. É uma gola de origem oriental que fica bem rente ao pescoço. Informações da parte 31. Bombai é a maior e mais importante cidade da Índia. Rangoon é a maior cidade de Myanmar. Informações da parte 32. Óleos bálticos. Os povos bálticos, que são originários dos países bálticos, como a Lituânia e a Letônia, por exemplo, têm olhos e peles claros. Livros encadernados em marroquim. São livros encadernados em couro. Freud. Sigmund Freud foi um neurologista e psicanalista austríaco. Ele viveu entre 1856 e 1939. Jung. Carl Gustav Jung. Foi psiquiatra e psicoterapeuta suíço que viveu entre 1875 e 1961. Huxley. O nome todo é Aldous Leonard Huxley. Foi um escritor inglês que viveu entre 1894 e 1963. Russell é Bertrand Arthur William Russell, filósofo, matemático e escritor britânico, nascido em 1872 e falecido em 1970. Ingham é uma cidade da Austrália.
CSR. É uma sigla em inglês que significa Responsabilidade Social Corporativa. Gaita de foles é um instrumento musical de sopro que pertence à família dos aerofones. Ela é composta por um fole, um tubo melódico e um soprete. Informações relativas à parte 33. Júlio Mazarino foi um cardeal e político francês que viveu entre 1602 e 1661. Ele foi primeiro-ministro da França depois da morte do cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu morreu em 1642. A propósito, o cardeal de Richelieu, cujo nome era Armand Jean Duplessis, foi duque de Richelieu e de Fronsac. Ele nasceu em 1585 e faleceu em 1642. Ele foi um político francês, primeiro-ministro de Luís XIII. E ele foi o arquiteto do absolutismo na França e da liderança francesa na Europa. Acrópole é a parte do estado construída nas partes mais altas do relevo da região onde se situa. A posição tem tanto um valor simbólico, que é de elevar e enobrecer os valores humanos, como estratégico, pois dali ela podia ser melhor defendida. Era na Acrópole das diversas cidades que se construíam as estruturas mais nobres, como os templos, por exemplo, e era conhecida como um lugar sagrado. Propileu é um vestíbulo em frente da entrada de um templo ou de um palácio. Erekteion é um templo grego consagrado a Atena e a Poseidon. Ele foi construído entre 421 e 406 a.C. Pártenon foi um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas, na Grécia Antiga, por iniciativa de Péricles. Mar Egeu é um mar interior da bacia do Mar Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia, e se estende da Grécia até a Turquia. Placa, esse placa é com K, é um antigo bairro do centro histórico de Atenas, na Grécia, e atualmente é considerada a zona mais atrativa e colorida da capital grega. O bairro fica ao pé da encosta oriental da Acrópole. Cruzadas foram uma série de guerras religiosas iniciadas, apoiadas e às vezes dirigidas pela Igreja Cristã Latina no período medieval. Péricles, que a gente já citou antes, ele viveu de 495 ou de 492 a.C. até 429 a.C. Ele foi um célebre e influente estadista, orador e estratega da Grécia Antiga, um dos principais líderes democráticos de Atenas e a maior personalidade política do século V a.C. Informações da parte 34. Norman Alfred William Lindsay, conhecido como Norman Lindsay, viveu entre 1879 e 1969. E ele foi um artista, escultor e escritor australiano. Também foi cartunista e boxeador amador.